Antes de desvendarmos mais esse mistério com Hercule Poirot, já se inscreve no canal. Aqui, cada episódio é uma nova pista, cada história um enigma a ser resolvido. E você faz parte dessa investigação. Em todo pequeno vilarejo escondido entre as colinas do interior, existem segredos que o tempo, por mais paciente que seja, nunca consegue apagar. Casas impecavelmente alinhadas, jardins floridos e sorrisos cordiais escondem, muitas vezes, histórias de dor, ambição e medo. A aparência serena de um lugar pode ser, paradoxalmente, seu disfarce mais cruel. Você já parou para pensar por que algumas comunidades silenciosas parecem resistir tanto à revelação de seus mistérios? A resposta, embora inquietante, é simples, porque às vezes as piores verdades vivem ao lado das mais belas fachadas. Era uma tarde fria e cinzenta quando Hercule Poirot, o renomado detetive belga, recebeu um pedido inesperado. A carta, escrita com traços firmes e discretos, vinha do superintendente Spence, um velho conhecido, respeitado por sua prudência e sua aversão a conclusões precipitadas. Spence falava de um caso encerrado, mas que insistia em perturbá-lo: o assassinato de uma simples mulher chamada Senhora McGinty, na pacata vila de Meadow Vale. Meadow Vale, um daqueles lugares onde todos parecem se conhecer há gerações, onde cada janela se transforma em um par de olhos atentos, onde cada segredo é, ao mesmo tempo, enterrado e sussurrado. Lá, a senhora McGinty, viúva de hábitos modestos, era conhecida por sua rotina discreta de faxinas nas casas da comunidade. Ela não era alguém que despertasse paixões ou ódios intensos. E talvez, justamente por isso, o seu assassinato brutal tenha chocado tanto a todos. O suspeito parecia óbvio: James Brent, o inquilino da senhora, um homem de modos estranhos e olhar permanentemente cabisbaixo. Sem álibi forte, sem amigos para defendê-lo, sem charme para cativar, ele foi rapidamente levado a julgamento. A condenação parecia um mero formalismo. Mas o instinto de Spence, aquele sexto sentido treinado pela experiência, sussurrava que algo estava errado. Era como observar um quadro que, embora perfeito à distância, revelasse rachaduras sutis quando visto de perto. Foi essa dúvida, essa pequena fissura na aparente solidez do caso, que o levou a pedir ajuda a Poirot. Intrigado, o detetive aceitou o convite. Afinal, como ele próprio dizia, nada é mais desafiador do que um crime aparentemente resolvido. E assim, de malas prontas e mente alerta, Poirot partiu para Meadow Vale, certo de que, sob aquela superfície tranquila, fervilhava um emaranhado de ressentimentos, mentiras e ambições silenciosas. A chegada de Poirot à vila foi como a queda de uma pedra em um lago sereno. Os círculos de tensão se expandiram rapidamente. Ele se hospedou na pousada local, administrada pela vivaz Maureen Hayes, uma mulher de sorriso fácil e olhar curioso. Naquele ambiente, cada palavra murmurada no salão de chá, cada porta fechada com força excessiva, parecia conter uma história à espera de ser desvendada. Poirot sabia por experiência que a natureza humana era um livro de páginas repetidas. O orgulho, o medo, a inveja, esses eram os verdadeiros motores das ações humanas, e em lugares como Meadow Vale, essas forças se escondiam atrás de cortinas rendadas e bolos recém-assados. A tarefa que se apresentava não seria apenas encontrar a verdade sobre a morte de uma mulher esquecida pela sociedade. Seria, acima de tudo, decifrar os silêncios. Entre os primeiros rostos que encontrou, destacava-se Ariadne Oliver, a famosa escritora de romances policiais
e amiga de longa data de Poirot. Ela estava na vila a trabalho, colaborando com um jovem dramaturgo local, Robert Upwood, que buscava levar ao palco uma peça de sua autoria. O entusiasmo de Ariadne, sempre temperado por seu humor mordaz, trouxe a Poirot informações valiosas sobre a dinâmica social de Meadow Vale. Robert Upwood era uma figura intrigante. Adotado ainda criança por Madeline Upwood, uma mulher de porte aristocrático e olhos que pareciam carregar décadas de julgamentos silenciosos, Robert cultivava uma imagem de jovem prodígio, um futuro brilhante que, muitos diziam, era sustentado mais pela ambição da mãe do que por seu próprio talento. A relação entre eles parecia construída sobre pilares frágeis: orgulho, expectativa e, talvez, medo. Poirot percebeu rapidamente que, em Meadow Vale, a história da Sra. McGinty não era o único segredo enterrado sob camadas de aparente normalidade. As famílias da vila, os Henderson, os Carpenter, os Randall, todos pareciam carregar fardos invisíveis, cicatrizes de eventos passados que ainda ecoavam nos corredores frios de suas casas. Quando Poirot teve acesso aos pertences remanescentes da Sra. McGinty, algo inesperado surgiu. Entre objetos simples e lembranças desgastadas, um recorte de jornal antigo se destacou. Era uma página amarelada pelo tempo, onde 4 rostos femininos sorriam com a solenidade trágica de quem esteve nas páginas policiais da sociedade. Mulheres ligadas a escândalos e crimes infames. Entre elas, uma se destacava: Eva Kane. Eva Kane, um nome que, mesmo décadas depois, ainda fazia ecoar murmúrios de escândalo entre os mais velhos. Fora cúmplice em um crime que abalara a sociedade, símbolo de traição e desgraça. O que aquele recorte fazia entre as coisas de uma faxineira humilde? Por que alguém como a Sra. McGinty guardaria tal lembrança? Essas perguntas começaram a formar uma trilha perigosa na mente de Poirot. E ele sabia. Onde há perguntas desconfortáveis, logo surgem respostas ainda mais perturbadoras. À medida que explorava as relações frágeis e tensas da vila, Poirot percebeu que cada gesto, cada olhar fugidio, era uma peça do quebra-cabeça. E que, talvez, a morte da Sra. McGinty fosse apenas o início de algo muito mais sombrio. Naquela vila imersa em sua própria ilusão de paz, as máscaras começavam a trincar. E o que emergiria dos escombros da verdade poderia ser ainda mais devastador do que um simples assassinato. Meadow Vale guardava seus segredos com unhas e dentes. Mas Hercule Poirot estava disposto a arrancá-los um por um. Em Meadow Vale, onde as ruas se cruzavam em silêncio e os olhares se desviavam rapidamente, Hercule Poirot descobriu que o verdadeiro mistério não estava apenas no assassinato da Sra. McGinty. A vila escondia algo mais profundo, a luta desesperada de alguns de seus moradores para manter ocultas suas verdadeiras identidades. Essa percepção começou a se firmar quando Poirot encontrou, entre os pertences da vítima, um recorte de jornal antigo, cuidadosamente dobrado e guardado. Era um detalhe aparentemente insignificante, mas para Poirot nada era insignificante. O recorte trazia as imagens de 4 mulheres, todas elas ligadas a escândalos e crimes que haviam abalado a sociedade décadas antes, entre o final do século XIX e o início do século XX. Uma dessas mulheres era Eva Kane, cúmplice em um assassinato que chocou a Inglaterra no final do século XIX. Ela fora envolvida em um caso de traição e morte que gerou manchetes por anos,
simbolizando a corrupção moral da época vitoriana. Eva Kane desaparecera dos registros públicos depois de cumprir sua sentença, e muitos acreditavam que ela havia assumido uma nova identidade para escapar do estigma eterno. O simples fato de a Sra. McGuinty ter guardado aquele recorte sugeria uma possibilidade assustadora. Ela poderia ter reconhecido alguém em Middle Vale como sendo uma dessas mulheres do passado. E essa descoberta, mesmo feita sem intenção maliciosa, poderia ter selado seu destino. A identidade oculta é uma defesa tão antiga quanto o próprio medo. Assumir um novo nome, adotar um novo passado, apagar as marcas antigas, tudo isso é uma tentativa desesperada de sobreviver, não apenas fisicamente, mas socialmente. Em pequenas comunidades como Meadow Vale, onde o julgamento alheio é rápido e implacável, o peso de um passado manchado poderia ser uma sentença de exílio ou algo ainda pior. Poirot, atento a essas dinâmicas, começou a analisar os moradores com olhos ainda mais críticos. Entre eles, Eve Carter, uma jovem reservada e sempre cautelosa, chamou sua atenção. Eve evitava falar sobre sua história anterior, respondia com evasivas quando questionada sobre sua juventude e parecia desconfortável em qualquer conversa que tocasse no passado. Seu comportamento era como uma cortina, constantemente puxada para esconder algo que ela temia mostrar. Também havia Madeline Randall, esposa de um dos comerciantes locais. Ela se mostrava sempre vigilante, preocupada com o que os outros poderiam descobrir ou dizer. Seu medo não era apenas de fofocas banais, mas de algo que poderia destruir sua vida, construída com tanto esforço. Poirot sabia que, para aqueles que carregavam identidades ocultas, a sobrevivência dependia de duas coisas: silêncio e normalidade. Qualquer deslize, qualquer detalhe mal colocado poderia desmoronar anos de construção paciente de uma nova vida. Enquanto investigava, Poirot percebeu como a própria Meadow Vale conspirava para proteger esses segredos. A cultura local, que valorizava a aparência acima de tudo, criava um ambiente onde perguntas eram desencorajadas e onde aceitar as histórias contadas era mais confortável do que duvidar delas. Era um pacto silencioso. Não pergunte, não veja, não descubra. O recorte de jornal, com as fotos das 4 mulheres esquecidas pelo tempo, era uma ameaça direta a esse pacto. A Sra. McGuinty, ao reconhecer alguém, mesmo que inconscientemente, rompeu essa frágil estabilidade. Sua morte parecia menos um ato de impulso e mais uma medida desesperada para silenciar uma testemunha involuntária. Robert Upwood, o jovem dramaturgo, surgia como uma figura ainda mais complexa sob esse novo olhar. Sua história, cuidadosamente cultivada pela mãe adotiva, Madeline Upwood, falava de uma origem nobre, filho de uma bailarina famosa. Mas como Poirot sabia bem, histórias perfeitas muitas vezes escondem verdades sombrias. E assim, a investigação sobre a identidade oculta se desdobrava não apenas sobre quem poderia ser Eva Kane ou outra das mulheres do recorte, mas sobre como toda Middle Vale se sustentava em histórias cuidadosamente editadas, passados reescritos e silêncios convenientes. Poirot utilizou suas técnicas refinadas de interrogatório indireto para colher informações. Em conversas casuais, mencionava casos antigos, nomes esquecidos, eventos distantes no tempo, observando cuidadosamente as reações, um tremor na voz, um olhar fugidio, um silêncio prolongado. Cada reação era uma peça do quebra-cabeça. Na medida em que essas pistas surgiam,
o detetive belga começou a traçar uma teia de relações e suspeitas. As identidades não eram apenas escondidas por medo de julgamento social. Algumas ocultações escondiam pecados passados, traições, crimes, fraudes. Outras, no entanto, eram tentativas genuínas de recomeçar, de deixar para trás erros ou associações injustas. Era essa complexidade que fascinava Poirot. Nem todos que escondiam o passado eram culpados de atos horríveis. Alguns apenas tentavam sobreviver a um mundo que não perdoava. Essa percepção fez com que Poirot redobrasse sua cautela. Acusar alguém sem provas concretas poderia não apenas arruinar vidas inocentes, mas também fazer com que o verdadeiro culpado escapasse. Entre seus aliados, Ariadne Oliver se mostrou particularmente útil. Com seu humor perspicaz e sua capacidade de perceber sutilezas emocionais, ela ajudou Poirot a identificar comportamentos inconsistentes entre os moradores. Suas observações, muitas vezes mascaradas por piadas, continham verdades agudas que o detetive soube aproveitar. Conforme as peças se encaixavam, Poirot vislumbrou um quadro perturbador. Alguém em Meadow Vale, temendo a exposição de uma identidade que deveria permanecer enterrada, decidiu eliminar a ameaça de forma brutal. A senhora McGinty pagou o preço por ver demais, por perceber a fissura na máscara cuidadosamente construída. A busca pela identidade oculta tornou-se, então, o coração da investigação. Descobrir quem se escondia sob um novo nome era mais do que resolver um assassinato. Era desfazer uma ilusão tecida com décadas de cuidado. Enquanto o inverno aprofundava sua presença em Meadow Vale e as noites se tornavam mais longas e silenciosas, Poirot sabia que a verdade estava ao seu alcance. Bastava encontrar o fio certo nesse tecido de mentiras e puxá-lo com precisão cirúrgica. Em Meadow Vale, a harmonia visível nas ruas limpas e nas cortinas bordadas das janelas era apenas a primeira camada de uma realidade muito mais complexa. Hercule Poirot, com sua experiência apurada, logo compreendeu que a vila era um teatro onde cada morador representava um papel cuidadosamente ensaiado. À primeira vista, Meadow Vale era a própria imagem de uma comunidade perfeita. No entanto, como Poirot bem sabia, as aparências raramente refletiam a verdade. As relações amistosas, os sorrisos trocados nas feiras e os cumprimentos educados escondiam rivalidades antigas, medos profundos e, acima de tudo, segredos que podiam custar vidas. Esse contraste entre o que parecia ser e o que realmente existia tornou-se central para a investigação. O assassinato da senhora McGinty não fora apenas um ato de violência isolado. Fora também um ataque à frágil fachada de respeitabilidade que os moradores lutavam tanto para manter. Robert Upwood, por exemplo, era visto como um jovem brilhante, cheio de promessas artísticas e favorecido pela influência de sua mãe adotiva, Madeline Upwood. Para quem os observava de fora, era um modelo de sucesso, uma mãe dedicada e um filho talentoso. Contudo, ao olhar mais de perto, Poirot percebeu rachaduras nessa imagem. Robert, longe de ser apenas um dramaturgo em ascensão, carregava sobre si uma pressão imensa para corresponder às expectativas impostas. Sua história sobre uma linhagem artística, filho de uma bailarina célebre, parecia mais uma invenção cuidadosamente construída do que uma verdade sólida. Madeline, por sua vez, protegia essa ilusão com um fervor que beirava o fanatismo. Para ambos, a manutenção dessa narrativa era vital, não apenas por orgulho, mas por sobrevivência social.
Essa dinâmica não era exclusiva dos Upwood. Eve Carter, sempre discreta e aparentemente tímida, escondia uma aversão visceral a qualquer investigação sobre seu passado. Ela cultivava uma imagem de jovem reservada e inocente, mas, por trás dos gestos delicados, havia uma tensão constante, como se cada pergunta fosse uma ameaça ao castelo de cartas que sustentava sua vida. Madeleine Randall, outra residente, apresentava-se como uma mulher de princípios sólidos, defensora da moralidade e dos bons costumes. No entanto, Poirot percebeu que essa rigidez excessiva era uma armadura para proteger algo que ela temia expor. Sua reação exagerada a qualquer menção de escândalos antigos sugeria que sua vida presente era construída sobre uma base instável. A diferença entre a realidade e a aparência era tão marcada que Poirot começou a ver a vila não como um cenário pacífico, mas como um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento era calculado para preservar imagens cuidadosamente fabricadas. Em Meadow Vale, a verdade era menos importante do que a percepção pública. Essa discrepância não é algo exclusivo de pequenas comunidades. Na história humana, sempre houve uma tendência a mascarar a verdade para preservar reputações. No século XIX, por exemplo, a sociedade vitoriana era obcecada pelas aparências. Escândalos eram escondidos com casamentos arranjados, pecados eram varridos para debaixo dos tapetes das grandes mansões e uma imagem de pureza social era cuidadosamente vendida, enquanto vidas reais desmoronavam em silêncio. Em Meadow Vale, essa tradição continuava viva. Os moradores temiam mais o julgamento de seus vizinhos do que as consequências de seus próprios erros. O medo da vergonha pública era o verdadeiro governante da vila. O assassinato da Sra. McGinty, nesse contexto, foi mais do que a eliminação de uma ameaça física. Representou a tentativa desesperada de manter intacta a ilusão coletiva. Se alguém como ela, uma mulher de posição modesta, podia perceber rachaduras na fachada, o risco de colapso total era real. Poirot entendeu que desmascarar o assassino não seria apenas provar quem cometera o crime, mas também enfrentar uma muralha de negação, mentiras e aparências enganosas. Cada pergunta que fazia era recebida com evasivas habilidosas. Cada tentativa de aproximação era tratada como uma invasão. A cultura da vila se manifestava de forma ainda mais sutil. O salão de chá, por exemplo, era o centro informal onde reputações eram moldadas e destruídas em igual medida. Sorrisos falsos e fofocas bem direcionadas eram as ferramentas mais afiadas à disposição dos moradores. Um deslize, uma palavra mal interpretada e a construção social de uma vida inteira poderia ruir. Esse ambiente tenso e controlado influenciava até mesmo as investigações. Testemunhas hesitavam em falar não apenas por medo do assassino, mas também por receio de serem associadas a escândalos. A verdade nesse cenário tornava-se um fardo pesado demais para ser carregado. O caso da Sra. McGinty era um espelho para essa dinâmica. Sua vida simples e transparente, sem máscaras ou pretensões, fazia dela uma anomalia em Meadow Vale. Ao reconhecer uma figura do passado, ela quebrou uma regra tácita: não ver o que se deveria ignorar. Seu destino trágico foi, em última análise, uma resposta brutal a essa transgressão. Poirot, com sua paciência meticulosa, utilizou essa percepção para avançar. Em vez de buscar confrontos diretos, ele se aproveitou das próprias regras do jogo da vila. Fez perguntas nas entrelinhas, sem jamais ameaçar abertamente a estrutura de aparências. Plantou dúvidas com sutileza,
permitindo que as próprias máscaras começassem a rachar sob a pressão da incerteza. Ao observar cuidadosamente as pequenas reações, um aperto nervoso das mãos, um olhar evitado, uma mudança súbita de assunto, Poirot reuniu as pistas necessárias. Cada gesto, por mais insignificante que parecesse, contava uma história. Uma história de medos antigos, de culpas mal resolvidas, de realidades que os moradores tentavam enterrar sob camadas de normalidade. No final, a verdadeira natureza de Meadow Vale emergiu como um espectro inevitável. As casas bonitas, os jardins bem cuidados e as festas comunitárias eram apenas uma pintura sobre um terreno rachado. A tentativa de proteger essas aparências levou ao assassinato de uma mulher inocente e colocou em risco todos que viviam naquela rede de ilusões. Para Hercule Poirot, o mistério de Meadow Vale não era apenas encontrar um criminoso, mas compreender como a necessidade desesperada de manter as aparências pode corroer os alicerces de uma sociedade inteira. Quando Hercule Poirot passou a mergulhar mais profundamente na alma de Meadow Vale, percebeu que a morte da Sra. McGinty não era apenas um caso isolado de violência. Era o produto de uma degradação silenciosa, de escolhas corrompidas pelo medo e pela ambição. Em cada rosto aparentemente sereno, o detetive via reflexos de desespero disfarçado. O que mais lhe chamou a atenção foi a forma como o pânico e o instinto de autopreservação transformaram pessoas comuns em cúmplices de tragédias. A corrupção moral em Meadow Vale não se manifestava de maneira grandiosa ou explícita. Ela crescia em gestos pequenos, em omissões, em silêncios convenientes. Robert Upwood era o exemplo mais claro desse processo. A imagem pública que sustentava como dramaturgo talentoso e filho dedicado foi construída não apenas sobre omissões, mas sobre falsificações intencionais. Sua história sobre a suposta mãe bailarina era uma farsa planejada para criar um passado aceitável. No fundo, ele sabia que a verdade sobre sua origem, ser filho de Eva Kane, uma mulher ligada a crimes infames, destruiria todas as suas aspirações sociais. Essa consciência o corroía. Robert não via outra opção a não ser esconder sua verdadeira história, manipulando a boa vontade de Madeleine Upwood, a mulher que o adotou e investiu todas as suas esperanças nele. O desespero em proteger essa mentira o transformou em alguém capaz de atos impensáveis. O assassinato da Sra. McGinty, portanto, foi mais do que a eliminação de uma ameaça. Representou o ápice de uma trajetória de corrupção interna. Para Robert, matar tornou-se um mal menor comparado à possibilidade de perder tudo o que havia construído sobre a areia movediça da mentira. E esse mesmo padrão se repetia em outros personagens da vila. Eve Carter, sempre tão discreta, escondia seu passado não apenas por vergonha, mas por um medo visceral de rejeição. Se fosse descoberta, perderia sua posição, suas amizades, sua própria chance de redenção. Esse terror constante distorcia suas ações, fazendo com que pequenos atos de autoproteção se tornassem parte de um ciclo de falsidade que contaminava todas as suas relações. Madeleine Randall, com sua fachada de respeitabilidade rígida, agia movida por um medo semelhante. A possibilidade de que velhos segredos viessem à tona a deixava num estado constante de alerta, onde proteger sua imagem era mais importante do que enfrentar a verdade. Em Meadow Vale, o desespero em manter a aceitação social justificava qualquer tipo de conduta. O mais perturbador para Poirot era ver como esse padrão não se limitava aos diretamente envolvidos nos crimes.
A própria vila, como um organismo vivo, parecia compactuar silenciosamente com essas corrupções. Cada morador que fingia não ver, cada pessoa que aceitava explicações frágeis, sem questionar, participava dessa lenta degradação moral. Meadowvale, em seu conjunto, era um estudo de como a corrupção não surge apenas de grandes atos, mas se instala pela soma de pequenas concessões. Quando a verdade se torna incômoda demais, quando encarar a realidade ameaça o conforto da rotina, até os mais honrados cedem. Foi nesse ambiente viciado que o desespero encontrou espaço para florescer. Para Robert, o risco de ser desmascarado não significava apenas a perda de status, significava o colapso completo de sua identidade. Ele não havia apenas contado uma mentira, havia construído toda a sua existência em torno dela. Sem essa narrativa, ele não era ninguém. Esse sentimento de aniquilação iminente tornou-se tão esmagador que quando a senhora McGuinty ameaçou, ainda que sem saber, expor a verdade, Robert viu apenas uma escolha possível: o silêncio permanente da testemunha. O mesmo desespero se refletiu na sequência dos eventos. Quando Madeline Upwood, sua mãe adotiva, começou a desconfiar das origens de Robert, a tensão atingiu o limite. Para alguém já fragilizado, confrontar a ideia de ser abandonado por quem o acolheu era intolerável. Em sua mente distorcida, eliminar Madeline tornou-se um ato de sobrevivência emocional, não um crime. Este padrão de corrupção emocional, onde o medo supera qualquer consideração ética, era o verdadeiro fio condutor dos crimes de Meadowvale. A luta por aceitação, o medo da rejeição, o desespero em preservar construções frágeis de identidade, todos esses fatores combinados criaram um ambiente onde o assassinato se tornou, para alguns, uma decisão lógica. Poirot, ao desvendar essa dinâmica, percebeu que a vila inteira estava presa em um pacto não declarado. Todos, em algum grau, preferiam manter as aparências a encarar a dolorosa verdade. A morte da senhora McGuinty não foi apenas um crime cometido por uma única pessoa desesperada. Foi o resultado inevitável de uma cultura de silêncio, vergonha e hipocrisia. O desespero, quando alimentado pela necessidade de aceitação, é uma força destrutiva. Em Meadowvale, ele corroeu os alicerces da convivência, substituindo a confiança pela suspeita, o apoio mútuo pela vigilância constante. Esse tipo de corrupção é especialmente perigoso porque cresce em segredo, não exige que seus agentes sejam essencialmente maus, apenas que estejam suficientemente assustados. Em Meadowvale, o medo era mais poderoso que a justiça. Ao reconstruir a sequência dos eventos, Poirot viu com clareza como cada pequena escolha, cada concessão moral, havia pavimentado o caminho para o desastre. A senhora McGuinty, em sua simplicidade, tornou-se um símbolo trágico do preço a ser pago quando a sociedade escolhe o conforto da ilusão em vez do risco da verdade. A verdadeira lição de Meadowvale não estava apenas em identificar o assassino, mas em compreender como uma comunidade inteira podia ser cúmplice de sua própria ruína, não por maldade ativa, mas por uma lenta e contínua corrupção do caráter, alimentada pelo desespero de proteger aquilo que, no fundo, já estava perdido. Quando Hercule Poirot finalmente juntou todas as peças, ficou claro que resolver o crime não bastava. Era necessário expor o tecido moral apodrecido que permitira que tais atos acontecessem, e talvez, apenas talvez, dar àqueles que restavam a chance de reconstruir suas vidas sobre bases mais honestas.
A jornada de Hercule Poirot por Meadow Vale revelou muito mais do que o autor de um crime. Escancarou a complexa rede de ilusões, medos e decisões comprometedoras que sustentavam a imagem frágil de normalidade da vila. A cada descoberta, a máscara coletiva dos moradores se desfez, mostrando um retrato desconfortável da natureza humana. O caso da Sra. McGinty, embora inicialmente tratado como um assassinato isolado, rapidamente demonstrou ser o reflexo de uma comunidade inteira afundada em autopreservação. O que começou como a eliminação de uma testemunha incômoda se desdobrou em uma sequência trágica de desespero, mentira e destruição moral. O ambiente de Meadow Vale cultivou um terreno fértil para que segredos antigos se transformassem em ameaças mortais. O esforço para manter as aparências levou os habitantes a fazerem escolhas cada vez mais desesperadas, criando um círculo vicioso onde a verdade era constantemente sacrificada para proteger reputações frágeis. Robert Upwood, movido pelo medo de ser rejeitado, tornou-se o agente do caos. Sua decisão de ocultar suas origens e depois cometer assassinato para preservar sua história inventada mostrou como o pânico pode corromper completamente o julgamento de um indivíduo. Quando confrontado com a possibilidade de perder tudo, ele escolheu o caminho mais sombrio, preferindo destruir aqueles que representavam uma ameaça à sua existência cuidadosamente construída. A corrupção moral de Robert, no entanto, não surgiu no vazio. Foi alimentada pelo ambiente de Meadow Vale, onde a imagem pública era considerada mais valiosa do que a verdade. A mesma sociedade que condenava rapidamente também oferecia recompensas silenciosas a quem soubesse esconder bem seus pecados. A hipocrisia era aceita como preço pela estabilidade. Eve Carter e Madeleine Randall representaram outras faces desse mesmo fenômeno. Ambas viviam em constante vigilância, temendo que seus passados ressurgissem e desmoronassem as vidas que haviam tão arduamente reconstruído. Essa ansiedade moldou suas ações diárias, fazendo com que a confiança entre vizinhos fosse substituída pela cautela. Hercule Poirot, observador incansável, entendeu que, embora houvesse um culpado direto pelos assassinatos, havia também uma responsabilidade difusa entre todos que, conscientemente ou não, escolheram fechar os olhos para as inconsistências e tensões que permeavam a vila. O crime floresceu porque o terreno já estava envenenado muito antes do primeiro golpe fatal ser desferido. Ao conduzir a confrontação final, Poirot não se limitou a expor o autor dos assassinatos. Ele delineou com precisão o ambiente que permitiu que tais tragédias acontecessem. Deixou claro que, enquanto a verdade fosse suprimida em nome da conveniência social, novos dramas sempre poderiam surgir. A revelação da verdadeira história de Robert foi devastadora. A confiança dos moradores de Meadow Vale, já abalada pela morte da Sra. McGinty, foi definitivamente rompida com o assassinato de Madeleine Upwood. A máscara da perfeição fora arrancada e o que restava era um vilarejo profundamente ferido. A reação dos habitantes foi imediata, mas não uniforme. Alguns, tomados pela vergonha, retraíram-se ainda mais, tentando reconstruir novas fachadas para encobrir os escombros. Outros, libertos do fardo de segredos antigos, buscaram recomeçar suas vidas de maneira mais honesta, embora marcados pelo sofrimento que presenciaram. O trabalho de Poirot, ao final, foi mais do que desvendar um mistério.
Ele desvelou a anatomia do medo, da falsidade e da desesperança. Mostrou que, muitas vezes, as piores tragédias humanas não são fruto apenas de ações malignas individuais, mas do acúmulo de pequenas escolhas erradas feitas em nome da autoproteção. A história de Meadowvale serve como um lembrete incômodo. Em qualquer sociedade, quando a imagem se torna mais importante do que a substância, quando o medo supera a honestidade e quando a vergonha substitui a compaixão, cria-se um ambiente onde a tragédia é apenas uma questão de tempo. O caso da senhora McGuinty não foi apenas a história de um crime, mas o retrato de um lugar onde a verdade se tornou um fardo insuportável. E por isso, precisou ser silenciada. Ao deixar Meadowvale, Hercule Poirot carregava consigo a certeza de que não havia derrotado apenas um assassino. Havia, por fim, iluminado as sombras de toda uma comunidade. Seu trabalho terminava ali, mas para os moradores, o verdadeiro desafio apenas começava. Reconstruir suas vidas sem as ilusões que por tanto tempo os protegeram e os destruíram. Às vezes o perigo não mora nos atos brutais, mas nas pequenas corrupções diárias que silenciosamente pavimentam o caminho para o desastre. E mais assustador ainda, a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único antídoto para esse veneno. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.